fácil. Então vamos lá, gente. Alguém aí viu alguma notícia, escutou alguma coisa aí sobre políticas econômicas durante a semana, quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum comentário, aconteceu alguma coisa no serviço? Professor, eu vi hoje que o novo candidato da presidência dos Estados Unidos pode complicar o Brasil, se ele for realmente eleito, né? Na verdade, a complicação seria por questão de viés político, né? Porque esse candidato que está saindo, é Biden, né? O nome dele? Não, o nome eu não conheço. Isso, ele é mais de esquerda, né? Ele tem tendência à esquerda e, querendo ou não, a gente está num viés aí de direita agora no Brasil. Então, eventualmente, as conversas ficam mais difíceis porque são pensamentos diferentes, né? Então, com o presidente que está lá atualmente, tem a mesma linha de pensamento do nosso presidente aqui. Então, as conversações, é claro, ficam mais fáceis, né? Mas tudo isso pode influenciar no nosso bolso, né? Infelizmente, Estados Unidos, ele acaba controlando aí, e o que ocorre lá influencia no mundo todo, se não no mundo todo, em grande parte, pelo menos, e a gente aqui é bastante afetado por decisões que são tomadas lá, né? Desde de contexto econômico até questões sociais. Então, eles têm bastante, a gente é bastante influenciado aí pelas questões americanas. Vamos ver, tá tudo confuso o cenário, né? Veremos o que dará, né? Mas uma coisa é certa, os bancos continuam ganhando dinheiro como sempre, né? O sistema financeiro aí ainda não foi sacudido pela crise. E essa questão aí de mercado de capitais, justamente, a gente vai estar vendo as instituições aí as instituições financeiras, como elas funcionam, tudo bonitinho, ok? Mais alguma observação, alguma coisa que alguém quer comentar? Foi o Renan que disse, né? Sim. Mais alguma coisinha? Não. Não? Então vamos lá. Então a gente começou a ver na aula passada que o governo faz uso das políticas chamadas políticas econômicas para que ele controle aquele probleminha de economia que é a relação, é o desequilíbrio entre necessidades ilimitadas e recursos limitados. Então, o governo aqui faz uso dessas dessas políticas econômicas. Como é no plural, então, é lógico que é mais de uma. No caso, são 3 políticas econômicas que a gente faz uso: política monetária, política cambial e política fiscal, tá? Não sei se vocês já se perguntaram alguma vez, se o governo tem dívida, por que ele não imprime dinheiro? Alguém já se perguntou isso? É porque gera custo, né, professor? Gera Custo. custo. Então, Sim. para eles não compensa. O que mais? Professor, Oi. e seria a quantidade de tesouro que ele tem no país? É isso, a gente usa a questão aí a expressão até tesouro, né? Porque o dinheiro ele tem que ter uma reserva de riqueza. Então, essa questão do tesouro que a colega colocou é importante. Já já a gente dá mais detalhes. Deixa eu anotar aqui para a gente retomar essa questão aí do tesouro que a colega disse. E aí, por que o governo não imprime dinheiro? Alguém aí queria ter uma impressora que, na hora que você precisasse de dinheiro, você desse o enter lá e saísse dinheiro verdadeiro? Queria ou não Seria queria? bom, né? Sim, professor. Com Seria certeza. bom, né? Então. E quem é o dono dessa impressora? Alguém tem essa impressora. Quem é? É o governo.
E por que ele não imprime o dinheiro? Pelo menos assim, falando que imprime, né? Ô, Porque ele tem uma professor, fiscalização? Então, só que quem fiscaliza o governo, quem é? o professor seria É tipo ele mesmo. acordos políticos que tem que se cumprir. Tipo, aí você pode, cada país tem tipo uma quantidade que pode imprimir, não? Seria mais ou menos isso? Não, não, não. Cada país dentro ali Assim, do seu território é soberano para decidir o que imprimir mesmo nessa questão aí de dinheiro, tá? Tem alguma coisa a ver com inflação, professor? Sim, sim, também tem a ver com inflação, sim. Quanto mais dinheiro, Tem a ver sobre a mais aumenta renda a nacional inflação. também? Oi? A questão da renda nacional? Sim, também. Só vamos pegar aqui Acho que é um gasto, né? é Eu acho que assim, é um gasto também, né? não, vai ter o gasto, é claro, né? Para imprimir o dinheiro, você tem gasto. Inclusive, foi até antes da pandemia, eu fui numa reunião com o Banco Central justamente tratar sobre isso, porque tava faltando, imprimiram dinheiro agora recentemente, mas estava faltando dinheiro novo em circulação. Não sei se vocês percebiam, mas quando saía no caixa eletrônico era difícil estar saindo dinheiro novo. Aí, ano passado, até comecinho desse ano. E os bancos começaram a reclamar. Então, eu fui numa reunião representando a Caixa Econômica, foi representantes de outros bancos, Itaú, Bradesco também lá com o Banco Central, justamente reclamar para o Banco Central essa questão aí do governo não estar trocando a cédula antiga, aquela cédula muito usada, por cédula nova. O governo não estava imprimindo dinheiro para fazer a substituição, ou seja, ele não estava recolhendo dinheiro velho e colocando novo. Qual que é o problema para o banco? Esse dinheiro muito usado, ele estraga aquela máquina onde a gente saca o dinheiro. Então, as máquinas começam a quebrar, o dinheiro rasga, isso gera custo para o banco. Então, a gente foi lá reclamar para o Banco Central, mas o Banco Central reclamou que não tinha dinheiro justamente para imprimir novo papel moeda, tá? Mas assim, partindo do pressuposto que ele vai imprimir dinheiro para pagar as dívidas dele, vamos supor, ele vai imprimir uma cédula de R$ 50. Uma cédula de R$ 50 não custa R$ 50. O custo dela é menor do que R$ 50. Então, ainda que tenha custo, ele sairia ganhando, né? Então, a questão do custo é relevante, mas para ele tentar pagar a dívida, seria uma alternativa. Mas por que ele não imprime dinheiro para pagar a dívida dele? Porque o dinheiro ele tem que ter a chamada reserva de riqueza. Alguém lembra o que é reserva de riqueza? O dinheiro ele tem que representar uma certa riqueza. É o lastro. Isso, tem a ver com lastro. Tem a ver com lastro, exatamente, tem a ver com lastro. Se o governo começa a emitir dinheiro sem lastro, ele perde essa reserva de riqueza, tá? Então, talvez vocês tenham visto isso lá em economia, não sei se foi o caso ou não, não conheço a ementa do curso de economia, mas só para falar bem rapidinho para vocês sobre a história da moeda. Como que a moeda foi criada na humanidade? Antigamente não se tinha o papel moeda, não se tinha moeda mesmo em circulação. Então as pessoas faziam escambo. O que era escambo? Era troca de mercadorias. Então eu plantava uma couve, o Paulo cria as vaquinhas dele lá, então chegar ao final do dia eu dava um maço de couve para ele, ele me dava 1 litro de leite das vaquinhas dele, tá? E assim ia indo. Então isso daí se chama escambo, é a troca de mercadorias. Então aquele excedente meu eu trocava com o excedente de uma outra pessoa de produtos que eu não tinha, tá? Então era dessa maneira. Mas aí com os meios de produção alavancando, sendo possível produzir muito mais do que a necessidade individual, começou a surgir o comércio, começou a surgir aí o modelo capitalista que a gente conhece, tá? Então, com isso, as pessoas deixaram aí de fazer esse escambo.
E lá atrás, mais antigamente, a movimentação aí de dinheiro, entre aspas, ela não se dava em papel moeda e nem em moeda metal mesmo. Ela se dava ali por meio da circulação de metal precioso, basicamente o ouro. Tinha outros, mas vamos pegar aqui o ouro como exemplo. Então, as pessoas tinham a reserva de riqueza delas representada pela quantidade de ouros que ela tinha. Então, antigamente era assim. E só que você conseguir fazer uma movimentação com ouro do jeito que a gente faz com dinheiro não é tão simples do ponto de vista logístico mesmo. Vocês conseguem perceber isso? Transporte? Isso. Primeiro, o transporte. Então, né, você andar com uma barrinha de ouro ali, ela é incômoda. Uma outra característica também da barrinha de ouro, a barrinha de ouro não é fracionada, né? O nosso dinheiro é fracionado. Então, você vai comprar um pãozinho, você paga lá 50 centavos num pãozinho. Nem sei se é 50 centavos num pãozinho, estou chutando, tá? Mas você vai lá e dá aquela fração. Então, 50 centavos é uma fração da nossa moeda, que é o real. Um inteiro de real, 50 centavos, 50% de R$1. Então, a gente vai lá e dá aquela fraçãozinha. Com você ali, no nosso exemplo aqui, com uma barrinha de ouro, como que você ia fracionar? Chegar lá na padaria, como que você ia tirar uma lasquinha da barrinha de ouro lá para pagar o pãozinho que você comprou? Então, existem essas dificuldades, tá? Então, o que alguns governos começaram a fazer lá atrás? Eles começaram a captar como depósito essa reserva de riqueza, então essas barras de ouro, tá? O governo começou a captar isso e, em contrapartida, ele dava uma espécie de certificado. Então, eu conseguia o ouro com o meu trabalho e ia até o governo, entregava aquele ouro para o governo e o governo me dava um certificado falando que eu tinha o equivalente a uma quantidade X de ouro guardada junto com ele, tá? Então, esse papel que o governo me dava falando que eu tinha essa quantidade de ouro guardada junto com ele, é onde nasce o lastro. É onde nasce justamente o quê? O princípio do papel moeda, o princípio dessa moeda que circula da maneira que a gente conhece hoje. Então, o governo, na prática, ele ia emitindo esse certificado que acabou virando a moeda. Então, o governo arrecadava a riqueza, então ele é lá o fiel depositário da riqueza do país, no caso aqui, metal precioso. Em contrapartida, ele emite os certificados falando, ó, eu tenho tudo isso de riqueza que dá lastro a esses papéis que estão circulando. De maneira que a ideia inicial, qual era? A hora que eu quisesse ter aquela minha barra de ouro, ter aquela minha reserva de riqueza, eu apresentaria aquele certificado para o governo e o governo faria o quê? Me daria o equivalente ali em ouro. Ok? Então, a ideia inicial foi mais ou menos dessa maneira que começou a surgir aí a história do dinheiro em circulação. Então, o lastro, na verdade, se a gente for fazer uma analogia, ele é bastante parecido com o fundo de um cheque. Apesar do cheque hoje ser bem pouco aí, utilizado, mas o que garante que um cheque circule é justamente o quê? A esperança, a expectativa de que aquele cheque tenha um lastro, ou seja, que aquele cheque tenha um fundo, tá? Então, para que os governos emitam dinheiro no território deles, há necessidade de que esse dinheiro tenha um fundo, ou seja, tenha essa chamada reserva de riqueza, ok? Então, o governo não pode pegar e simplesmente imprimir papel moeda, imprimir dinheiro. Por quê? Porque ele tem que ter uma correspondência em reserva de riqueza. Então, se ele vai imprimir, se ele vai aumentar a quantidade de impressão de papel moeda, ele vai ter que aumentar o fundo dele de riqueza. Tá certo? Ok? Isso é lastro.
Só que, na prática, não acontece bem assim. Então, existem muitos países, dentre os quais Brasil, e inclusive Estados Unidos, até 1961 o dólar americano era emitido com lastro e desde então ele não tem mais o lastro aí de 100%, tá? Então há necessidade justamente de que quando o governo vai fazer a impressão do papel moeda, do dinheiro em circulação, isso tem que ter o fundo. Por quê? Porque senão perde a questão da reserva de riqueza. Perceberam? Então, assim, a gente tem muito dinheiro no Brasil emitido, ainda sem lastro. E por que a gente aceita o dinheiro? Por que você aceita receber o dinheiro? Tem um exemplo aqui, estou colocando aqui na tela. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Beleza. Várias cédulas de R$ 50. Por que você aceita uma cédula de R$ 50 pela troca pelo seu trabalho? Porque a gente sabe que vai adquirir uma outra troca lá na frente, um outro produto, um outro serviço. Porque exatamente, ou seja, você sabe que com esse papelzinho na mão, você vai conseguir passar ele para frente fácil, né? Esse papel vai ser aceito, não vai? Em troca do que você quiser comprar, não é isso? É ou não é? Só que assim, a gente sabe o lastro que tem essa cédula de R$ 50? Então, esses R$ 50 representa que reserva de riqueza efetivamente? Será que se eu apresentar isso para o governo, olha na cédula aqui que está escrito, ó. A cédula de quem que é? A cédula de dinheiro é sua, é minha? Ao portador. Não, ela não é sua nem minha, ela é de propriedade de quem? Da A gente é República. apenas um portador, tá? A gente é apenas um portador, mas a propriedade do dinheiro de quem que é? Do Banco Central. Isso, a do governo, está escrito lá, República Federativa do Brasil. Se você pegar um dólar, vai estar lá, Estados Unidos da América, tá? Então, isso daqui é um certificado emitido por quem? Pelo governo do país, no caso, nosso caso aqui do Brasil, tá? Então, voltando lá para a ideia original, subentende-se que o portador dessa cédula, poderia exigir do governo o equivalente à reserva de riqueza de R$ 50, referente àquele lastro que foi utilizado para garantir a emissão dessa moeda aqui, desse papel de R$ 50. Tá certo? É que na prática a gente não faz isso, mas a ideia que está por trás da emissão do dinheiro é justamente essa. Então o governo tem uma reserva de riqueza e ele pegou e emitiu pedacinhos de papel chamado dinheiro, para quê? Para que circule e para que demonstre que cada portador daquele pedacinho de papel, no caso aqui de R$ 50, se apresentar ali para o governo vai ter a contrapartida em dar essa reserva de riqueza efetivamente para a pessoa. No caso aí, barra de ouro, vamos chamar assim, tá? Ou uma porção de ouro. R$ 50 não dá uma barra de ouro, é claro, tá? Perceberam? Então, por que o governo não pode emitir dinheiro pura e simplesmente? Porque ele tem que ter criação de lastro. Essa criação de lastro ela pode ser dada em metais preciosos ou em moeda forte, ou até em moeda estrangeira, tá? Então, é por isso que o governo não pode pegar e simplesmente emitir dinheiro, ok? Então, assim, a grande pergunta é, será que se todo mundo for lá apresentar, todo o dinheiro que está em circulação no país, for apresentar para o governo, será que tem lastro para que aguenta sustentar toda essa reserva de riqueza, reserva de valor desse dinheiro? Talvez não. E por que a gente aceita? Justamente por causa do que o Paulo disse. Porque ele tem certeza que ele vai conseguir passar essa cédula de R$ 50 como troca por uma mercadoria que ele quiser. Tá? Mas se a gente for pensar na prática, o nosso dinheiro ele é sem fundo. Se a gente for analisar desse ponto de vista aí da reserva de riqueza.
ok? Mas a gente aceita. Por quê? Porque a gente confia em quem emitiu. República Federativa do Brasil. Então, a gente confia no emitente desse papel aqui. É igualzinho um cheque. Você aceita o cheque de qualquer pessoa? Você vai fazer uma transação lá, você aceita o cheque de qualquer pessoa? Alguém aí trabalha em empresa que aceita cheque ainda? A gente aceita. Então, mas Lógico que dependendo, né, do negócio, se é um negócio que não tem retorno, aí já não é mais o chequinho, aí já é melhor aquele cheque, como é que fala, que você compra lá no banco? Garantido, Não, cheque DM, é o cheque administrativo. isso, cheque administrativo. Uhum. Você vai lá no banco, aí o banco passa a ser o responsável. Se você não tem a garantia de que aquele cidadão ele tem o dinheiro, então você exige o cheque administrativo, que daí o banco passa a ser o devedor, né? Sim, sim. Aí o cidadão vai no banco, compra, fala com o gerente dele lá, compra o cheque, emite um cheque do banco e o cara passa a ser o portador daquele cheque. Então, mas por que você aceita, você prefere aceitar o cheque do banco do que o do cara? Justamente porque você tem mais confiança no nome daquele emitente, no caso quem? O banco. Tá? Então, assim, aí a gente acaba aceitando e passando para frente o papel moeda porque a gente confia no emitente. Então, seria o equivalente a eu pegar e fechar aqui com o Paulo. Ó, Paulo, vende uma vaquinha lá para mim, eu pego e passo um cheque para ele, para pagar essa vaquinha. Tá? Aí ele pega o cheque, né? E vai lá negociar uma outra coisa com alguém. Ele, ó, tem um cheque aqui, sei lá, R$1.000. Tem um chequinho aqui de R$1.000. Eu te dou esse cheque, eu confio, eu conheço o Ângelo, eu confio aqui que vai ter saldo. Aí essa pessoa pega e aceita esse cheque. Aí essa pessoa que pegou o cheque, o meu cheque com o Paulo, vai passar para frente. Vai passar para frente lá. Tá? Ó, o Paulo garantiu que esse cheque é tranquilo. Então, de maneira que a confiança vai fazendo o quê? Com que esse cheque circule e nunca seja apresentado. Por quê? Porque baseado na confiança, eu vou o quê? Eu vou passar para frente. Tá? Até o momento que alguém pegar, apresentar o cheque de R$1.000 meu e vai descobrir que eu não tenho fundo na minha conta. Não é? O cheque vai voltar. Tá certo? Então, assim, o dinheiro ele tem essa logística de circulação. Então, esse é um dos motivos que o governo não pode estar emitindo papel moeda, porque ele tem que ter Professor, a reserva de riqueza. Sim? existe um limite que você pode passar o cheque? Não, não. É limitado. É o limite que você tiver no banco. Assim, a quantidade de vezes, por exemplo, eu passo para o Paulo passa para o senhor, entendeu? Não pode, é livre, tá? É livre. Tá, beleza. Existe um prazo para você apresentar. Eu não lembro se são 6 meses. Que aí ele dias, professor. Quantos dias? Nada, não. Tipo assim, quando o cheque volta... São 6 meses a mesma praça, 8 meses a outra praça. E o cheque pode transitar em várias mãos, desde que tenha endosso no verso para quem você está passando. Isso, Mas o endosso hoje é endosso em branco, né? Então você vai lá, assina, transfere o cheque para tal. Se ele não tiver nominal, nem endosso precisa, né? Isso, exatamente. Ele pode circular infinitamente. Aí só se atentar à última pessoa que vai apresentar por causa dessa questão de prazo, porque senão ele prescreve. Tá? Então, o governo ele tem que ter essa credibilidade. E assim, considerando que hoje o mundo é bastante globalizado, o que acontece? Então, a gente tem muitos investidores estrangeiros que vêm aqui para o Brasil para montar suas empresas, suas fábricas. Então, há uma necessidade da emissão desse dinheiro, do dinheiro que esteja em circulação do Brasil, dentro do Brasil, tem uma certa credibilidade. Porque uma nota de R$50 para um americano, o que significa?
que vale para ele 50 reais? Uma cédula de 50 reais? Reais? Hein, gente? O que significa? Significa pouco. Não significa muita coisa. Por quê? Porque os 50 reais, uma cédula de 50 reais para um americano, serve para ele utilizar apenas aonde isso? Apenas aqui dentro. Então, uma empresa americana, quando vem fazer um investimento no Brasil, ela monta uma fábrica aqui, ela vai precisar de reais aqui dentro para que essa fábrica funcione. Só que, em algum momento, ele vai sair aqui do país e vai voltar para o seu país de origem. Ele vai querer o quê? Ele vai querer levar real embora? Ele até pode levar, mas ele vai usar o real para quê lá fora? Para nada. Então, uma outra maneira que o governo tem de criar lastro, além dessa questão do ouro, de metais preciosos que eu disse, é justamente o lastro com moeda forte. E uma moeda forte, a gente concordando ou não, achando justo ou injusto, é o dólar, é o euro. Tá? Então, uma maneira do governo criar lastro tem a ver justamente com essa questão. Qual é a reserva que o governo tem de dólares? E aí ele criar uma política de a cada tantos mil dólares que eu tiver, eu emito tantos mil reais. Tá? Mais para frente, quando a gente for falar sobre política cambial, a gente volta nesse exemplo, para fechar direitinho. Tá? Mas é uma maneira que o governo também tem de criar lastro, com moeda forte. Ainda, só um minutinho, Anderson. Ainda que, é engraçado, ainda que o dólar seja emitido sem lastro. Só que o dólar é um dinheiro que é aceito aí no mundo todo. Tá? Ok? Pode falar, Anderson. Professor, eu queria tirar uma dúvida. Como seria formado o lastro do dinheiro referente àqueles aplicativos de pagamento, como o PicPay, Mercado Pago? Porque, teoricamente, não tem um dinheiro físico, né? É tudo digital. Acaba passando de uma pessoa para outra e o dinheiro físico acaba não tendo. Como é criado esse lastro? Então, pois é. Esse é um outro grande problema. A história do problema, a gente chama de dinheiro escritural, de moeda escritural. O que é moeda escritural? É aquela moeda que não existe. Tá? Aquela moeda que não existe. E a representação disso, da moeda escritural, está aqui com o que a gente disse aqui na semana passada. Coloquei na tela aqui, vocês estão vendo? Só relembrar o exemplo e fechar esse exemplo que o Anderson destacou bem aqui do lastro do dinheiro escritural. Na semana passada a gente estava imaginando aqui um sistema financeiro, demonstrando que as instituições financeiras elas existem, estão autorizadas a fazer a chamada intermediação financeira, que é o quê? Pega dinheiro de quem tem e empresta para quem não tem. Então, no nosso exemplo, vocês foram lá, cada um aí da faculdade tirou aí do seu salário R$1.000, né, da turma de vocês, falou, vamos fazer uma poupança aí para a gente fazer uma festa de formatura legal. Foi lá, pegou R$1.000 em dinheiro vivo e depositou no banco. Está representado aqui, ó. Isso para o banco, a conta poupança que vocês abriram lá no banco é um passivo, porque é uma obrigação que o banco tem junto a vocês. É uma captação que o banco está fazendo. Então está aqui, ó. Conta poupança do 8º ADM, de R$60.000. E aí o que acontece? O dinheiro que vocês levaram lá, o caixa foi lá, abriu literalmente, né, a gaveta e colocou R$60.000 dentro do caixa. Então, por isso que entrou aqui dinheiro vivo, R$60.000, ok? E aí, o que acontece? Aí começa a nascer o dinheiro escritural, tá? Ou seja, é aquele dinheiro que você tem sem ser físico. E aí ele faz aquele efeito multiplicador do dinheiro e alavanca o problema de liquidez do sistema financeiro, tá? Porque o que acontece aqui, ó? Então, a primeira etapa foi pegar dinheiro de vocês, tá? O banco pegou dinheiro de vocês. O que o banco faz? O banco faz a intermediação financeira. Então, ele vai pegar e vai me emprestar um dinheiro, no caso, o mesmo exemplo, o mesmo valor que vocês depositaram lá, de R$60.000. De R$60.000, tá? Para mim comprar o meu carro. Eu vou pegar R$60.000 de empréstimo. Esse R$60.000 de empréstimo vai estar registrado no ativo do banco, porque é um direito que o banco tem junto a mim. Só que eu não vou levar em dinheiro vivo, porque a gente não circula com dinheiro vivo.
por causa do dinheiro escritural que o Anderson destacou, tá? Como eu não circulo com dinheiro vivo, o que eu faço? O banco não vai se desfazer desse dinheiro aqui, ó, físico. E aí, o que ele faz? Ó? Ele manda uma contrapartida apenas escritural para o vendedor do banco. Ó. No caso, R$60 mil. Um dinheiro virtual, que não existe fisicamente. Tá? Então, o que a gente criou aqui? Ó? A gente criou dinheiro. Efetivamente, em papel, tem só 60 mil, sem lastro, né? Sem lastro do 100%. E, além disso, o banco criou dinheiro. Ele criou quanto? Ó? Se vocês dois forem lá, se vocês do oitava DM e o vendedor, o cara que me vendeu o carro, for lá sacar, vai ter dinheiro? Não vai ter. Por quê? Justamente por causa desse dinheiro escritural que foi criado em função do vendedor aceitar esse dinheiro escritural. Tá? Então, isso daí aumenta mais ainda essa questão aí de lastro, esse problema de lastro. Percebeu, Anderson? Sim, E aí, professor. por que a gente aceita? Por que você aceita lá o dinheiro escritural? Porque você acredita que a hora que você for sacar, você vai ter o dinheiro físico. Tá? Mas se todo mundo for sacar, vai ter? Vai ter o lastro para isso? Não. Não. Mas a gente aceita porque a gente acredita que vai ter. Tá? Então, bem observado, Anderson. A questão aí do dinheiro virtual, o dinheiro escritural, ele amplifica esse problema aí. Tá? Ok? Ô, Ângelo. Sim. Me diz uma coisa. Toda vez que acontece alguma coisa com um banco, e aí corre o governo salvar o banco, né? Você poderia dar uma pincelada na maneira figurativa sobre esse assunto? Então, essa questão de governo salvar banco, né? Ela é um tema bastante polêmico, porque banco ganha dinheiro e quando ele quebra, o governo vai lá e ajuda. Não é assim que acontece? Teve aí os casos nos Estados Unidos, né, naquela quebradeira que teve em meados de 2001, e o governo americano que salvou os bancos. Isso é bom ou ruim? Por que o governo salva os bancos? O que vocês acham? Porque tem um efeito dominó, né? Se não salvar os bancos, acontece um efeito dominó. Por isso que eles intervêm, né? Isso, exatamente. Se o governo não salvar o banco, se o governo não tiver mecanismos de salvar o banco, o sistema todo quebra. O sistema todinho quebra. Porque se o banco que você tiver conta, ele simplesmente quebrar, você pode até entrar na justiça contra o banco lá onde você tem conta. Você pode até ganhar a causa. Mas se o banco não tiver dinheiro, o que adianta uma causa ganha? Nada. Ganhar uma causa não significa receber a causa, receber o dinheiro daquela causa. Tá? Então, justamente esse sistema, o nosso sistema financeiro, e o que eu digo não aqui no Brasil, mas no mundo, é um sistema muito frágil. Então, tem que ter um cuidado especial no governo nessa situação de quebradeira, porque não é só o banco que vai quebrar. São várias pessoas. Aquelas pessoas que acreditaram no banco e fizeram seu depósito lá. É claro que existem algumas ferramentas aí para que o governo diminua esse risco. Então, assim, parte da salvação dos bancos, parte da salvação das pessoas que têm o dinheiro guardado no banco quando o banco quebra, vem do próprio banco. Porque o que acontece? Isso daqui é, inclusive, uma das ferramentas de política monetária. A gente vai falar já hoje, mas já deixa eu dar uma palhinha aqui. Olha só, o que aconteceu aqui no nosso exemplo. Vamos voltar aqui para a primeira situação de novo, aqui em amarelinho. Vocês foram lá, depositaram R$60 mil em dinheiro vivo. Uma das ferramentas que o governo tem para controlar a política monetária e até manter a segurança é chamado aí recolhimento compulsório ou depósito compulsório que os bancos têm que fazer. Ou seja, os bancos eles são obrigados a recolher parte desses 60 mil que vocês depositaram, R$60 mil em dinheiro que vocês depositaram, um percentual dele vai ter que ser recolhido para quem? Para o Banco Bacen, né, Central, professor? para o Bacen.
exatamente. Então, vamos supor que esse depósito compulsório estivesse aqui sei lá, em 20%, tá? Então, o banco não teria mais os 60 mil que vocês depositaram, ele teria quanto? Menos 12 mil, ou seja, 48 mil, ok? Só 48 mil em caixa, tá? E a diferença, como que eu vou fechar o balanço? Os 12 mil estaria lá como crédito no Bacen. Crédito no Bacen, está no ativo, tá? Crédito no Bacen. Pronto, o balanço fechou de novo. 48 mais 12, 60. Só que eu tirei o dinheiro vivo aqui e repassei lá para o Banco Central, tá? Isso daqui é chamado recolhimento compulsório. E o recolhimento compulsório, parte desse dinheiro aqui é justamente para diminuir esse efeito multiplicador do dinheiro aqui. Porque agora, de acordo com as regras, esse banco não vai poder mais me emprestar 60 mil. Supondo que que o banco só tivesse essa transação. Ele não vai poder me emprestar só 60 mil, aliás, 60 mil. Ele vai poder me emprestar até 48 mil no máximo, ok? Então, o que que acontece? Aquele problema, se vocês... Então, aquele carro de 60 mil, não vou comprar mais porque o banco não vai me emprestar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro agora de 48 mil, que é o quanto o banco pode me emprestar, tá? O que que ocorre na prática agora? Se vocês dois forem sacar, vai ter dinheiro para todo mundo? Não, mas o buraco diminuiu um pouco, tá? E esse dinheiro que está lá no Banco Central também, ele faz parte aí do que é chamado Fundo Garantidor de Crédito também. Então, ele acaba financiando isso. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É um fundo de reserva, entre aspas, que o governo tem, administra, para quê? Para que se o banco quebrar, ele garante aí que até 250 mil por CPF é reembolsado. Então, você tem sua conta lá no Itaú, 300 mil reais na poupança do Itaú. O Itaú quebrou. O Fundo Garantidor de Crédito, ele te garante aí 250 mil reais. Aí os outros 50, aí você corre atrás, entra na justiça e vai esperar lá na fila, tá? Ok? Só fazendo uma propaganda, se você tem mais de 250 mil reais e não quer fazer investimento arriscado, quer deixar na poupança comum, leve seu dinheiro para a Caixa, tá? Por quê? Porque o governo garante que ele cobre a integralidade do recurso que você tiver em conta poupança na Caixa Econômica. Ou seja, se você tem lá 700 mil reais na sua poupança e o banco quebrar, a Caixa Econômica quebrar, o governo garante que você recebe os 700 mil reais. Diferentemente se você deixar aí no Itaú ou no Bradesco. Se você tem 700 mil reais na poupança do Bradesco ou do Itaú, e o Bradesco e Itaú quebrar, o que vai acontecer? Você vai receber 250 mil reais e vai correr atrás aí dos seus direitos para tentar receber a diferença, tá? Então, só fica uma Só dica faltou aí. falar, vem para a Caixa você também, né, professor? Pois é, esse daí seria o próximo tópico. Então, vem para a Caixa você também. Tá? Então, aquele dinheirinho lá acima de 250 mil reais, traz para a Caixa aí que a gente administra ele direitinho, tá bom? Te garante, né? Pois é. Tá? Professor, Sim. uma dúvida. O HSBC, ele saiu do Brasil devido por ter quebrado ou foi uma opção dele? Não entendi. O HSBC, ele saiu do Brasil, né? Uhum. Ele saiu por ter prejuízo, por não estar compensando, ou foi uma opção dele mesmo? É uma opção de negócio dele mesmo, uma opção lá da matriz que entendeu que não queria estar mais por aqui. Tá? Eu não tenho os números dele para saber se ele tinha prejuízo ou não, mas foi uma opção estratégica do banco. Ele não achou mais atrativo, não diria nem atrativo, mas talvez interessante em continuar aqui no Brasil. Tá? Mas não necessariamente porque ele quebrou. Tá bom. Foi a estratégia de negócio do banco mesmo, tá? Ok? Tranquilo? Ok.
Então é isso. Então, na política monetária, o governo vai estar controlando. A preocupação do governo na política monetária é justamente controlar o dinheiro em circulação no país, seja dinheiro físico ou seja dinheiro escritural. Porque, dependendo de quanto mais ou menos dinheiro eu tenho, eu vou ter um ou outro resultado aí na economia, tá? Então, a gente falou aqui o conceito de por que o governo não pode simplesmente ir lá e imprimir papel moeda. Inclusive, uma boa pergunta que a gente tem que se fazer é: estava para sair aí as cédulas de R$200, não é isso? Não sei se vai sair ou não, mas estava programado para sair as cédulas de R$200. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: essa nova cédula de R$200 que vai ser emitida, vai ser emitida com lastro ou sem lastro? A gente não sabe. Então, não sei. É um bom questionamento aí a ser feito, tá? Então, além disso, tem as questões aí de inflação, que a colega disse, né, que algum colega disse. Se eu aumentar, se eu imprimir mais papel moeda, vocês acham que vai aumentar ou diminuir a inflação? O que vocês acham? Se tiver mais dinheiro, vai aumentar as coisas, né? Aumenta a inflação. O dinheiro vai perder o valor. Há uma tendência de perder o valor, tá? E perda de valor, na prática, significa o quê? Inflação. E assim, vamos entender essa questão de por que o dinheiro perde valor, partindo de um pressuposto bem básico. O que é que dá valor às coisas? O que é que dá valor às coisas? Quanto mais raro, maior o preço. Exatamente. Quanto mais raro, mais valor, não é? É ou não é? Tá? Então, a gente, lá na nossa... Você vai fazer uma construção. Vamos lá, encher a laje de concreto. O que a gente coloca lá na laje de concreto? A gente coloca pedrinhas de ouro ou pedrinhas de pedrinhas? Pedrinhas de pedrinhas. Por quê? Por que a gente não coloca pedras de ouro no concreto? Eles são raros. Por que não? Porque a gente não mora em Dubai. Porque a gente é pobre. Não, porque o ouro é escasso. Somos pobres, professor, não dá não. Porque o ouro é escasso. E se ele é escasso, ele gera o quê? Valor. Além das propriedades físicas dele, de condução, de eletricidade, não sei o que lá. Não vamos entrar nessa questão aí de propriedade física do material, tá? Que a gente estudou lá em química, né? Materiais nobres, não sei o que lá, condutibilidade, condução térmica, de eletricidade, tem todas essas coisas aí. Mas assim, se a gente for analisar, a gente simplesmente não enche a nossa laje com as pedrinhas de ouro porque a gente não tropeça em ouro na rua. E na rua a gente tropeça em quê? Pedra. Pedrinhas que enchem a laje da nossa casa. Não é assim que funciona? Tá? Então, de maneira bastante simplista, por que o ouro é caro e a pedrinha lá de encher a laje não? Porque o ouro eu não acho fácil. Tá? Não acho ouro fácil. A pedrinha eu acho fácil. Então, eu acho fácil por quê? Porque tem muito mais, tem bastante pedrinha. Então, a mesma coisa com dinheiro. Se eu começar a soltar muito dinheiro, o que vai acontecer com esse volume de dinheiro? Ele valoriza ou desvaloriza? Desvaloriza. Perceberam? Tá? Ele desvaloriza. Então, ele desvaloriza a ponto de a gente precisar cada vez mais de dinheiro para comprar a mesma mercadoria. Tá? Ok? Então, ele gera inflação, partindo desse pressuposto, dessa lógica bem fechadinha aí, de questão de quanto mais você tem de um produto em circulação, menos valor ele tem. Tá? E a outra questão qual é? Aí envolve uma questão característica nossa do Brasil, que a gente tem uma demanda represada muito grande. E essa demanda represada ela está diretamente ligada aqui a dois fatores. Quais fatores? Primeiro fator, a gente ainda tem muita necessidade não suprida,
e necessidade aquilo. Não que seja considerado necessidade básica, tá? Mas a gente ainda tem muita coisa para consumir que a gente gostaria de consumir e não consome por falta de recurso mesmo, comparado aí com países desenvolvidos, tá? Então a gente tem uma demanda represada grande. E um outro fator agregado à demanda represada grande, o nosso setor produtivo, ele é bastante limitado. Então, o que acontece? Se as pessoas passarem a ter mais dinheiro na mão, porque a hora que o governo imprime dinheiro, as pessoas passarão a ter mais dinheiro na mão. Tá claro isso? Então, as pessoas passam a ter mais dinheiro na mão. Se as pessoas passam a ter mais dinheiro na mão e eu tenho uma demanda represada, o que a pessoa vai querer fazer se ela tem mais dinheiro na mão? Ela vai querer consumir. Só que ela vai querer consumir num país em que a capacidade produtiva é limitada. E aí o que acontece? O preço daquele produto que a gente vai consumir sobe ou desce? Tende a subir ou descer? Subir. Tende a subir. Ou seja, inflação. Tá? Perceberam? Então é isso que acontece. Se o governo pegar e falar, vou ver aqui quanto é a minha dívida. Tá? Tantos trilhões de reais. Vai lá na Casa da Moeda do Brasil e manda imprimir dinheiro aí, manda imprimir a quantidade da minha dívida. Ele vai lá e paga. A hora que ele paga, ele está fazendo o quê? Ele está colocando dinheiro em circulação no país, para aqueles fornecedores dele. Então, esse dinheiro ele vai circular na sociedade. Vai sobrar dinheiro na mão, mas e aí as pessoas vão querer consumir, justamente porque estão com mais dinheiro. Tá? Perceberam? Ok? Professor, Tranquilo? então, nesse caso, por exemplo, esse caso da nota de R$ 200 é meio que eles estão querendo implantar por conta desse dinheiro que o governo está liberando nesses últimos tempos. Porque é mais dinheiro que ele está liberando para as pessoas. Então, você chegou aí a uma lógica bastante coerente. É uma lógica que faz sentido. A gente quer crer que não, mas, assim, se o governo vai emitir essa cédula de R$ 200 com lastro, aí tudo bem, aí não é isso que você está falando. Mas, se ele vai emitir sem lastro, justamente porque aumentou, né? A gente quer crer que ele vai emitir com lastro. Mas o seu raciocínio é bem interessante, faz sentido sim. Então, já que aumentou, então deixa eu aumentar aqui minha fábrica de dinheiro. Não é? Tá? Faz sentido isso. Você entendeu? Pode substituir notas menores, né, por notas maiores. Partindo do pressuposto que valor. O governo, independente de partido ou não, é para estar administrando o país bem, então a gente parte do pressuposto que não, estão emitindo dinheiro certinho, de acordo com as regras aí aceitas nas teorias de economia, tá? Mas existe o risco de países emitirem dinheiro sem lastro? Sim, muito. É mais comum do que a gente imagina. E quanto mais se emite sem lastro, mais pobre é o país, tá? Na época, Afeganistão, país extremamente pobre, né, inflação altíssima, o dinheiro lá é tão desvalorizado, depois eu procuro na internet aqui, que o pessoal anda, aqui como que a gente anda? A gente anda com o dinheiro aqui, né? Não é? Aqui, ó, o dinheiro que você tem cabe aqui, não cabe? Ó? O dinheiro que eu tenho cabe aqui, ó. Estão vendo aí? E ainda sobra espaço. É apertado, ainda sobra espaço, né? Então, cabe aqui. Lá no Afeganistão, o pessoal não anda com carteira para transportar o dinheiro. Eles andam com carrinho de mão levando um volume de dinheiro tão grande, porque o dinheiro é desvalorizado. Emissão de dinheiro sem lastro. Emissão de dinheiro... É só colocar na internet aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dinheiro em carrinho de mão no Afeganistão. Vamos ver se é Afeganistão. Vamos ver se aparece aqui. Mas isso daí é normal, tá?
Ah, não, não vai. Depois eu acho isso daí e mostro para vocês depois, tá? Mas não vai aparecer aqui não. Mas eu acho direitinho. Eu vi isso daqui numa reportagem há um tempo atrás e depois eu procuro. Então é isso. O governo não pode estar emitindo esse dinheiro. E quanto mais dinheiro eu tenho em circulação, então, há uma tendência das pessoas fazerem o quê? Gastarem mais. Ok? E quanto menos dinheiro eu tenho em circulação, há uma tendência das pessoas gastarem menos. Ok? E esse controle do dinheiro em circulação no país, ele não se dá apenas pelo controle do papel moeda, porque tem a questão do dinheiro escritural que o Anderson destacou. Então, o governo ele tem que adotar ações que vai impactar tanto no controle do dinheiro papel, quanto do dinheiro escritural na movimentação desse dinheiro. Tá certo? Ok? Então, assim, há situações no Brasil em que o governo vai ter interesse que as pessoas passem a comprar menos, por mais que o nosso sistema seja baseado no consumo. Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Em que situação o governo vai ter interesse que a gente passe a consumir menos? Situações de inflação. Então, situações de inflação, o governo tende a querer que a população consuma menos. E como vai se consumir menos? Tendo menos dinheiro disponível para que as pessoas gastem. Tá? Como o governo pode fazer isso? Então, a primeira coisa seria como? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aumentando os juros, professor? Eu não ia falar isso, mas vou falar agora, tá? Depois eu volto no exemplo que ia dar. Aumentando a taxa de juros. Então, o governo, quando aumenta a taxa de juros, na prática, ele está fazendo o quê? Tirando dinheiro de circulação. Por quê? Porque a hora que... Professor, então esse negócio que o Bolsonaro está fazendo de ajuda emergencial, ele está colocando um dinheiro no mercado e as pessoas estão se endividando com um número ilusório, não está? Na verdade, isso foi uma situação necessária mesmo, porque muita gente perdeu emprego, então é uma situação atípica essa questão ainda dessa ajuda que o Bolsonaro está dando e necessária, tá? Do meu ponto de vista, é uma ajuda necessária. Mas não quer dizer que se as pessoas estão pegando esse dinheiro, elas estão se endividando. Mas há uma necessidade do governo fazer o recurso chegar a essas pessoas que perderam renda para que elas sobrevivam e para que a economia continue circulando também, tá? Porque a nossa economia é baseada em consumo, tá? Ok? Acho que foi muito positivo esse dinheiro que foi colocado no mercado. A gente conversa, principalmente com o cara que ficou em casa, ele vai lá, ele compra uma lata de tinta, ele vai comprar uma tomada nova, ele está reformando a casinha. É um dinheiro que espera as pessoas, outras, é extremamente necessário, ou seja, vital. E as pessoas têm que saber não pegar o dinheiro na mão. Então, esse pessoal também é um dinheiro que entra no mercado, ele é uma maneira bacana de fomentar a economia, porque ele vai bem no cerne da economia, vai lá embaixo mesmo e faz com que ela realmente circule. Porque, no meu modo de entender, se a gente pegar, por exemplo, emprestar 1 milhão para um rico, o rico vai gastar esse dinheiro, aliás, vai guardar esse dinheiro, vai aplicar e ele não vai entrar no comércio de modo geral. Na grande maioria acontece isso. Se você emprestar esse mesmo milhão para 100 mil pessoas, esse dinheiro ele vai circular na economia. Sim, exatamente. E até pegando o gancho do que o Paulo disse e com o que a Melissa perguntou, colocou nessa questão aí de aumentar juros, como isso influencia na economia. Então, se eu aumento os juros, se o governo aumenta a taxa de juros, há uma tendência do quê? Há uma tendência de haver menos consumo. Por quê? Alguém tem alguma sugestão?
Por que Porque você aumentando aumenta? os juros. Desculpa, professor. Pode falar. Porque aumentando os juros as pessoas param de pegar empréstimo, não consegue comprar as coisas, tudo sobe. Isso, exatamente. Então, assim, se os juros aumentam, há uma tendência das pessoas o quê? Posteciparem consumo. Então, vamos supor, você estava aí pensando em terminar a faculdade e entrar no financiamento para comprar um carro ou comprar uma casa. E aí, a hora que você termina a faculdade, o governo aumenta a taxa de juros. Há uma tendência do quê? De você deixar isso para depois, porque os juros aumentou. Há uma tendência natural disso. De você pegar e deixar para depois. Ou seja, você vai deixar de fazer aquele consumo que você estava planejando. Por quê? Ficou mais caro. Então, o carro que eu ia comprar financiado, eu vou esperar um pouquinho. A casa que eu ia comprar financiada, eu vou esperar um pouquinho, porque o juro subiu, tá? Então, olha só que interessante. Eu diminuo o consumo. E quem pega empréstimo são quem? São aquelas pessoas que não têm dinheiro. Não é isso? Você só compra um carro parcelado por quê? Eu compro um carro parcelado por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar à vista. Então, eu vou lá e faço um empréstimo, tá? Então, essas pessoas que fazem uso de empréstimo são aquelas pessoas que têm recursos deficitários, né? Então, olha só, a hora que eu aumento recursos deficitários, tá? A hora que eu aumento a taxa de juros, eu atinjo diretamente essas pessoas. Há uma tendência dessas pessoas pegarem menos dinheiro emprestado, igual pegar menos dinheiro emprestado, com juros altos. Ok? Tá. Professor, Sim? mas eu não sei se tipo, é a mesma questão, mas se os juros também é muito baixo, outros países não querem investir aqui, né? Porque eles não têm uma rentabilidade boa. Também tem Aí isso. eles retiram os investimentos dele daqui e também isso não é bom para nossa economia. Também tem isso, também tem isso. Na hora que a gente for falar da política cambial, vai ficar bem claro isso daí. Quem que perguntou isso? Quem colocou isso? É a Bruna. Tá. Tem a ver com isso, sim. Bem observado, tá? Vou dar mais detalhes quando a gente estiver falando da política cambial. Então, olha só voltando aqui. Juros mais altos, aquelas pessoas que têm recursos deficitários, há uma tendência de pegar menos dinheiro emprestado. Só que a gente sabe que na economia tem as pessoas com recursos deficitários e aquelas pessoas com recursos o quê? Superavitários. E aí, como que o aumento na taxa de juros vai influenciar para que as pessoas que têm recursos superavitários deixem de consumir? E aí? Tem a ver com o que o Paulo colocou. Então, vamos lá, você tem R$1 milhão, a taxa de juros subiu. Como que isso, você tendo lá uma poupança de R$1 milhão, tende a fazer com que você consuma menos? Então, você é um agente superavitário. Você vai lá, tira seu extrato aí, ó, puxa o Internet Bank aí, compartilha a tela com a gente, para a gente ver. R$1 milhão brilhando lá. O imposto de renda? Oi? Não, imposto de renda não. O que acontece? Por que é uma tendência das pessoas que têm recursos superavitários consumirem menos? Também numa situação de juros mais altos. Porque essa pessoa que tem recurso superavitário, ela vai pegar e vai falar, bom, se os juros aumentou, sabe o que eu vou fazer? Em vez de eu gastar, eu vou deixar o meu dinheiro parado aonde? No banco, para que eu ganhe mais. E dinheiro parado no banco gera consumo? Gera consumo ou não? Não gera consumo. Tá? Então, numa situação em que os juros estão mais altos, as pessoas com recursos deficitários tendem a consumir menos porque
o dinheiro ficou mais caro, vai pegar menos dinheiro emprestado. E as pessoas que têm recursos superavitários tendem a gastar menos, por quê? Elas vão poupar Vão mais. deixar o dinheiro parado no banco. É claro que se você for ler o livro, não vai estar escrito desse jeitinho, tá? Vão deixar o dinheiro parado. Eu estou colocando aqui para a gente... Vão deixar o dinheiro parado no banco. Para o quê? Aproveitar a oportunidade de rendimento maior. Tá certo? Ok? Tranquilo? Por isso que quando você faz o plano de negócio, aí você vai lá e faz a continha para ver se ele é viável ou não. Sim, sim. Exatamente. Vale a pena pegar o dinheiro no banco e investir no negócio ou deixar o dinheiro no banco rendendo juros? Isso. Que tem a ver Bom, lá essa taxa de juros, essa TIR não me é atrativa, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar no banco mesmo. Sim. Ao invés de tirar o dinheiro, gastar, ter trabalho, correr risco, deixa o dinheiro no banco, que é mais seguro. Sim, exatamente. Então, tem a ver com a nossa PMA, né? Exatamente. Então, o que a gente consegue perceber? Juros altos tendem a favorecer a criação de emprego ou não? O que vocês acham? Não. 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 Porque as pessoas vão consumir menos. Se consome menos, eu preciso menos do quê? De mão de obra. Tá? Menos de mão de obra. Agora vamos imaginar aqui uma situação de juros mais baixos. Juros mais baixos, o governo vai estar colocando mais dinheiro em circulação ou menos? Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro em circulação. Tá? Por quê? Porque agora as pessoas que têm recursos deficitários vão começar a consumir. Há uma tendência delas o quê? Consumir mais. Pegar mais dinheiro. Emprestado. Opa, os juros abaixou, então agora eu troco de carro. Opa, os juros abaixou, agora eu compro minha casa. Tá? Ok? Então, juros mais baixos tendem justamente aquelas pessoas que têm recurso deficitário a consumir mais, porque elas vão se sentir mais à vontade em pegar dinheiro emprestado, porque ficou mais barato. E as pessoas que têm recurso superavitário, como ela vai estimular a economia? Gastando mais? Ela vai consumir? O que vocês acham? Eu acho que ela vai investir, porque não compensa deixar na poupança, né? Então, aí ela vai investir em quê? Na produção. Isso, exatamente. Então, o que ocorre? Quando os juros de aplicações financeiras estão baixos, há uma tendência das pessoas que têm recurso superavitário, para que ela tenha uma valorização daquele dinheiro que ela tem, faça investimento aonde? Faça investimento lá na poupança, no banco? Faça investimento no setor o quê? Setor produtivo. Produtivo. Não é? Então o cara vai lá e fala, pô, eu tenho aqui 5 milhões de reais. Pô, o que eu vou fazer com isso? A poupança não está rendendo nada. Juros de aplicação não está rendendo nada. Vou fazer o seguinte, vou abrir uma loja de calçados na cidade. Vou abrir uma fábrica de ração. Vou abrir sei lá, vou abrir fábrica de queijo. uma oficina. Vou abrir uma fábrica de queijo. Não é? Por quê? Porque a chance... Então, aí ele vai analisar justamente aquela questão do que o Paulo relembrou. Ele vai analisar a questão da TMA. Então, ele vai estar analisando o custo de oportunidade. Então, ele vai enxergar a oportunidade em ganhar mais dinheiro, fazendo com que o dinheiro dele, o quê? Esteja ali no setor produtivo. Tá? E onde eu gero emprego? Dinheiro das pessoas que têm parado no banco ou investido no setor produtivo? De circulação. Exatamente, investido no setor produtivo. Porque é onde vai gerar o quê? Emprego. Então, é difícil administrar um país.
Administrar um país não é para amadores. Principalmente o Brasil, que tem uma instabilidade, bastante questão aí de instabilidade econômica. Então, o governo não pode direcionar os recursos de maneira que seja atrativo para ficar aplicado em aplicação financeira, porque senão ele não gera emprego no país. Perceberam? Tá? E assim, o que vai e o que influencia na taxa de juros? Que a gente fala que o governo mexe na taxa de juros. Só que quem cobra os juros é o governo ou é o banco privado? Então vamos lá, o Itaú. Itaú cobra caríssimo lá a taxa de juros. É ou não é? A Caixa Econômica é mais barata. Tô sentindo uma ironia aqui. Muito alto, professor, demais. Então, olha só, Bradesco e Itaú cobram juros altíssimos. A Caixa cobra juros mais razoável, mais em conta. Então, quem cobra os juros altos, assim, é o setor privado ou é o governo de fato? É o setor privado. Então, por que a gente fala? Como que o governo consegue influenciar na taxa de juros do setor privado? Jogando dinheiro na economia, não é, professor? Fazendo surplus. Quase isso. Você já deve ter ouvido falar da taxa Selic, não foi? Taxa Selic. Sim. Isso. Alguém sabe aí o que é a taxa Selic? Os banqueiros aí da sala. Não é bancário, não, os banqueiros. É a taxa básica, né, professor, da economia. Então, por que a gente chama a taxa Selic de taxa básica? Olha que interessante, ó. Taxa básica. Por que a gente É porque chama? a gente usa ela como parâmetro para definir qualquer outra taxa, né? Então, por que a gente usa ela? Usa ela para comparar com outras taxas. Porque ela tabela FIP do dinheiro? Quase isso. E aí? Por que a gente usa a taxa Selic para comparar com outras taxas? Porque ela é uma taxa pré-fixada pelo governo, professor? Ela é uma taxa pré-fixada pelo governo. Ela é uma taxa pré-fixada do governo para quê? Por que os bancos tendem a seguir ela? Então, se a taxa Selic sobe, porque há uma tendência daquele empréstimo que você pegar lá no Itaú, vai pegar lá no Itaú, está mais cara. É aí que o Itaú ganha. Porque quando o governo abaixa a taxa Selic, há uma tendência daquele dinheiro que você vai pegar na Caixa Econômica estar mais barato. Por quê? Porque a taxa Selic é a taxa que remunera a captação de recursos que o governo faz no mercado. De títulos públicos? Oi? Não entendi? De títulos públicos? Isso, exatamente. Então, professor, sim? Então o empréstimo consignado, ele só valeria a pena se ele fosse abaixo do valor da taxa de Selic, certo? Valeria porque, a pena... Teoricamente, se eu pego um empréstimo consignado com um valor mais alto que o valor da taxa de Selic, não compensa pegar um empréstimo, né? Então valeria a pena para quem, né? Aí tem que ver Pro para banco, quem. no caso, somente para ele, porque ele que renderia, ele está rendendo muito mais, né? No caso. Isso, então fica mais atrativo para o banco ele oferecer uma taxa mais alta no consignado, não é isso? Sim. Tá, exatamente. Então ele vai usar essa referência aí, tá? Então o que acontece? A gente viu agora há pouco que o governo, quando falta dinheiro, ele não pode ir lá imprimir dinheiro. Então o que o governo faz? Igual a gente. O governo vai e pega dinheiro emprestado junto aos bancos, junto ao mercado aberto, tá? Então, o governo ele cria essa taxa Selic, que é a taxa básica que vai remunerar os títulos do governo. Então, quando o governo pega e define lá que a taxa Selic está 3%, ele está falando, olha, banco, se você emprestar para mim, eu vou te pagar quanto? Eu vou te pagar 3%. Tá? E aí, o que acontece? Na definição, aqui
só para fechar o raciocínio, na definição de juros, juros é o quê? Definição simples, gente, lá de matemática financeira. O que é os juros? Bem simples, é o preço do dinheiro, não é isso? Ok? É o preço do dinheiro. Como o banco define uma taxa de juros? De maneira bastante simplista. Então, como o Itaú define lá a taxa de juros do cheque especial dele? Como a Caixa Econômica define a taxa de juros do CDC dela? Como o Bradesco define a taxa de juros do financiamento habitacional dele? De maneira simplista. Como? Como ele vai definir o preço que ele vai cobrar daquele dinheiro? O quanto ele quer ganhar. Não é isso? É ou não é? Sim. Sim. Tá? Mais o quê? Mais a Selic? Mais a taxa. Não. Selic. Mais o quê? O que ele leva em consideração na formação da taxa de juros que ele vai cobrar no mercado? Mais o risco de tomar o quê? Calote. Chapéu. Calote. É isso? Tá? Então, basicamente, a definição é um processo bastante complexo, tá? Mas, basicamente, conceitualmente, é isso que faz aí o banco pegar e falar, bom, eu quero ganhar X e tem o risco de tomar chapéu lá de tanto. Então, é isso que vai me informar quanto eu vou cobrar de juros, tá? Para o mercado. E o que acontece? O que acontece? Quando o governo precisa de dinheiro, o governo vai pagar juros para quem? Para o banco. Quando o governo pega dinheiro emprestado do banco, o governo vai pagar juros para o banqueiro, para o banco, tá? E aí, pressupõe que na formação de taxa de juros do governo, vai ser considerado apenas o quê? O quanto se quer ganhar. Pressupõe que o governo não vai te dar Chapéu. Calote. tá certo? Então, o que acontece? A gente sabe que a taxa Selic é a taxa de juros que o governo vai pagar para tomar dinheiro emprestado dos bancos. Tá certo? Então, se a taxa Selic, vamos supor aqui, não é isso, tá? Mas vamos colocar um número bem redondo aqui. Vamos supor que a taxa Selic seja de 10%. A taxa Selic é de 10%. Nessa taxa, só está levando em consideração o quanto o banco quer ganhar. Não está levando em consideração o fator risco por considerar que o governo não vai dar chapéu no banco, tá? Então, se o governo paga 10% para o banco, vocês acham que o banco vai querer emprestar para nós, consumidores, por mais ou por menos de 10%? Mais. Por mais, exatamente. Por quê? Porque a chance de tomar calote é maior. Isso, exatamente. Aí que está a lógica. Então, se a taxa Selic está aqui 10 e para o consumidor está 11, o que acontece se a taxa Selic for para 12? O que o banco vai fazer aqui? Vai aumentar os juros Vai aumentar os juros para o consumidor. É. Tá? Então, é dessa maneira que o governo acaba influenciando na formação do preço no setor privado do dinheiro. Perceberam? Não é o governo que vai lá e fala, ó, Itaú, você tem que cobrar tanto no cheque especial. Não é isso. Não é o governo que fala, ó, Bradesco, você tem que cobrar tanto aí no financiamento habitacional. Mas, basicamente, a taxa Selic é aquilo que o governo paga quando empresta do banco, né? Isso é. Por isso que a taxa Selic é considerada aí a taxa básica. Por isso que a taxa Selic é isso que alguém falou. Ela é usada para comparar com outras taxas. Tá certo? Ok? Então, se a taxa Selic sobe, há uma tendência da taxa de juros para o consumidor subir ou descer? Subir ou descer? Taxa Selic sobe, consumidor sobe mais ainda. Isso, exatamente. Aí, na teoria. E na teoria, se a taxa Selic desce, há uma tendência da taxa de juros para o consumidor subir ou descer? Subir ou descer?
descer. Na teoria, Descer. a tendência, tá? Porque aí existem outros fatores, existem alguns mistérios aí no Brasil que nem sempre a teoria se aplica quando ela não é benéfica aos banqueiros, tá? Então, assim, a gente vem vendo a taxa de juros Selic diminuir aí num ritmo constante. Mas não sei se vocês acompanham o mercado, mas a taxa de juros que os bancos cobram do consumidor não tem acompanhado a mesma proporção da diminuição da taxa Selic. Por quê? Porque os bancos não querem abrir mão Querem do lucrar. dinheiro. Exatamente. Eles estão lucrando, né? Exatamente. Os bancos estão lucrando. Ok? Tá? Então, há essa tendência. Então, como o governo tenta controlar o volume de dinheiro em circulação? Pela taxa de juros. Tá? No caso aqui, taxa Selic. Então, ele vai aí movimentar mais ou menos dinheiro em função da taxa de juros que tiver no mercado. Ok? Tranquilo? Professor, Sim. essa taxa Selic seria como se fosse a mão invisível do governo? Mais ou menos isso? Sim, sim. Essa mão invisível que dizem não é bem isso, mas faz parte também. Tá? Não é bem a taxa Selic em si, mas faz parte. Tá? Ele acaba influenciando aí de uma certa maneira e ele vai adequando aí essa movimentação de recursos de acordo com o interesse dele. Tá certo? Ok? Então, ó, se os juros estão mais altos, há uma tendência de haver mais ou menos consumo. Menos consumo. Menos consumo. Ok? Menos consumo. E se os juros estão baixos, há uma tendência de haver mais consumo. Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Juros mais baixos, mais consumo. Por quê? Porque aquelas pessoas que têm recurso deficitário vão se sentir mais à vontade para pegar dinheiro emprestado, porque ficou mais barato. E aquelas pessoas que têm recurso superavitário tenderão a fazer investimento no setor produtivo. Quando eu faço investimento no setor produtivo, eu gero o quê? Emprego. Se eu gero emprego, eu gero renda. Se eu gero renda, eu gero mais o quê? Consumo. Lucro, Mais imposto, consumo. capital, Mais pessoas consumo. trabalhando, mais pessoas com salário, é mais o quê? Consumo, perceberam? Tá? Tranquilo? Sim. E a mesma coisa, juros mais altos. Então, pessoas que têm recurso superavitário tendem a deixar de investir no setor produtivo, pessoas serão mandadas embora, ou menos pessoas serão contratadas. Mais pessoas sendo mandadas embora, menos consumo. Ok? E assim, a gente sabe que a nossa economia ela é baseada no consumo. Então, por que o governo não adota uma política de simplesmente aumentar consumo? Por que ele tem que, vez ou outra, dar uma freada no consumo, adotar alguma ação para que eu tenha menos consumo? Por causa da inflação, professor? Exatamente, para controlar a inflação. Tá? Para controlar a inflação. Então, quando o governo vê que a inflação começa a subir, ele tem que tomar medidas para que se diminua o consumo, porque diminuindo o consumo, há uma tendência natural do preço diminuir. Ok? Sim. Tranquilo? Tá certo? Então, especificamente aqui no Brasil, o governo não consegue fazer estímulo a mais consumo, que seria saudável para a nossa economia, justamente porque a gente tem deficiência aí no setor produtivo. A gente não consegue atrair aí investidores para investir no setor produtivo. Além também de deficiências de investimento no governo no setor produtivo. Então, a culpa do nosso setor produtivo ser deficitário não é apenas do setor privado, mas também do setor público. Por que do setor público também? O que vocês acham?
Porque o governo não investe naquilo que estimula o setor produtivo. Então, o que é que estimula o setor produtivo de um país? Investimento em educação de qualidade, tá? Investimento em educação de qualidade. Escola pública tem investimento de educação de qualidade? Existem escolas públicas boas? Sim, existem, tá? Só que são a exceção, a gente sabe disso. A gente sabe que é exceção. A gente não pode generalizar, mas a gente sabe que é exceção, tá? Então, investimento em educação sério. Qual é a política do nosso governo municipal, do nosso governo estadual e do nosso governo federal sobre a educação de qualidade? Tem ou não tem? Aí cada um tire sua conclusão, tá? Então, a hora que um país não investe em educação de qualidade, e a educação de qualidade não é necessariamente a faculdade. A educação básica ali, ó, começa pelo básico. Isso desestimula o quê? O investimento no setor produtivo. Tá? Desestimula o investimento no setor produtivo. Por quê? A minha mão de obra, há uma tendência da minha mão de obra não ser qualificada. A minha mão de obra não sendo qualificada, eu não consigo trazer para o país, atrair para o país, empresas com produção de produtos com valor agregado. Então, exemplo, produtos de tecnologia. Tá? Então, a gente tem aqui, exemplo, montadoras que montam os carros aqui. Existem indústrias aí que fabricam as peças que a montadora usa? Sim, existem, né? Aqui no Brasil mesmo. Mas aquilo que tem alto valor agregado, aquilo de tecnologia, vem da onde? Vem lá de fora. Vem de fora. Por que vem de fora? Porque aqui a gente não tem recurso. Porque a gente não tem recurso intelectual para estar produzindo produtos de valor agregado. Tá? Então, é isso. Então, tem que ter investimento em educação. Outra coisa, investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura. Como exemplo, rodovias e ferrovias e aeroportos. Então, vocês estão fazendo administração, estão aí no 8º semestre, vocês já tiveram disciplina aí de logística, vocês sabem disso. Você sabe que um dos pesos na composição do custo de um produto, vocês viram isso em logística, é justamente qual é a facilidade que eu tenho de circular mercadorias dentro de um país. Qual é a facilidade nossa que a gente tem de circular mercadorias dentro do Brasil? Se a gente for comparar... ridículo. Exatamente. Se a gente for comparar com países desenvolvidos, é muito deficitário. Isso faz o quê? Com que aumente o custo. Se aumenta o custo, eu tenho menos investimento no setor produtivo. Se eu tenho menos investimento no setor produtivo, o que acontece? Eu tenho menos emprego. Então, vamos pegar 3 esferas aí de poderes novamente. Não estou criticando, tá? Mas vamos lá. Vamos esfera municipal. Essa questão de infraestrutura, questão de transporte. Vamos pegar um exemplo simples. Vamos pegar a Suzano. Quanto tempo demorou para essa marginal Duna ficar pronta? Quanto tempo demorou para ficar pronta? Uns 10 anos, 15. Oh, bem mais de 10. Eu acho que foi quase 30. Quase 30. Professor, que quando começou eu não era nem nascido. Pois é. Foi quase 30. É velho, hein, Rolo? Foi quase 30 anos, tá? Uma via de extensão curta, mas de extrema importância ali nessa questão aí de logística. Tá? Professor, sim. E a questão do transporte ferroviário? Que assim, é econômico, né? É viável, mas o governo não investe. Não investe. Por quê, assim? Por que será que não tem interesse? Então, é difícil perguntar responder o porquê, mas eu respondo o porquê com uma outra pergunta, né? Qual é a nossa política séria de desenvolvimento de país? A gente sabe qual é?
A gente tem uma política séria de desenvolvimento de país? Então, talvez, não é feito nem porque se roubam dinheiro, né? Que a gente tem muita roubalheira, muito não sei o que lá, mas talvez nem se invista porque nem está isso planejado, né? Tá? Então, qual é a nossa política aí de infraestrutura clara e definitiva de crescimento do país? Qual é o objetivo de curto prazo no país em infraestrutura? Qual é o objetivo de médio prazo e qual é o objetivo de longo prazo de infraestrutura? Nos debates políticos se fala sobre isso? Alguém ouve falar sobre isso? Não. Não. Mas aí a gente fala, ó, não, o Bolsonaro é meu amigo. Não, o Lula é meu amigo. A discussão no país é essa. Se você é do Bolsonaro, eu sou contra você. Se você é do Lula, eu sou contra você. Enquanto isso, discussão útil, né? Ninguém faz nada, né? Eu não sei qual é a política de curto, médio e longo prazo de infraestrutura para o país. E eu diria além, nem para o país. Para o município, eu não moro em Suzano, eu moro em Mogi, tá? Mas Mogi e Suzano tá ali, mesma coisa, né? Então, qual é a política de infraestrutura para a cidade? Mogi até que está razoável. Ontem nós tivemos uma aula aí sobre crescimento, né? Houve uma colocação sobre crescimento. Nos últimos anos, o que os Estados Unidos cresceu 25%, a gente teve uma perca no nosso PIB. Sim. Né? Então, eles cresceram 25%, nós tivemos um crescimento negativo, ou seja, a gente encolheu. Sim. Então, ó, qual é a política, né? Qual é a política de infraestrutura estadual? Então, tem a questão municipal, né, que a gente não sabe qual é. Tem a estadual, qual é a política de infraestrutura estadual? Eu não sei do estado de São Paulo, porque esse rodoanel aí também está quase 30 anos e não termina. Hoje eu fui para Atibaia, se tivesse, era bem pertinho, né? Então, e esse rodoanel encaixaria aí com o que a colega disse. Porque, assim, na teoria, além de ter o rodoanel rodoviário, teria um rodoanel ferroviário também. Só que esse ferroviário, acho que só Deus sabe. Né? Deus sabe que nunca vai sair do papel. Né? Tá? A gente nem escuta falar disso isso. mesmo. Então, qual é a política estadual do Dória quanto à infraestrutura? Não sei. Tá? Qual é a política do governo federal quanto a investimento em infraestrutura no país para curto, médio e longo prazo? Eu não sei. Tá? Então, tudo isso atrapalha o quê? O setor produtivo. Tudo isso vai atrapalhando o setor produtivo. Então, é aquela questão. A gente tem que ter o senso de união para começar a discutir coisas mais úteis e simplesmente, eu sou a favor ou contra o Bolsonaro, eu sou a favor ou contra Lula. Né? Então, a gente vai perdendo tempo e vai patinando. Vai patinando e não chega a lugar nenhum. Né? Então, e assim, a gente vê como as coisas são feitas. Então, exemplo, vamos aí para a esfera municipal de novo. Então, vamos pegar aí vou pegar outro município, não falar que tá falando mal de Suzano. Não. Vamos pegar Itaquá. Itaquá tem aquela avenida ali que liga Itaquá mesmo, que faz a ligação entre Suzano, passa por Itaquá para a rodovia ali do Ayrton Senna, né? Então, olha só, fizeram aquela ligação, porque antes, a maior parte de vocês é tudo novinho, vocês não lembram, né? Eu também sou novinho, meu pai que fala, tá? Não é que eu vivi esse tempo, não, mas antigamente, para você pegar Ayrton Senna, você tinha que passar pelo centro de Itaquá, tá? Então, fizeram aquela avenida lá, que corta para gente que está em Suzano, facilita. Mas isso não é muito velho, professor. Então, não é muito velho, não. E beleza, fizeram. Então, nossa política, vamos fazer auxiliar a ligação. Só que você vai lá e olha, né? A questão de qualidade daquilo. Assim, é uma ligação de cidades importantes da região, Suzano, setor produtivo alto, para uma rodovia de extrema importância no estado de São Paulo.
que tem uma mão única de ir e uma de voltar. Se um caminhão quebrar, o que acontece? Travanca tudo. Alguém já pegou congestionamento ali? Só às vezes Então tivemos que vocês passar por conseguem lá. enxergar? A gente tem gargalo. Isso gera o quê? Gera gargalo. Porque aquilo que era para fluir rápido, não flui rápido. Porque ainda que fizeram uma política, não, vamos fazer aqui uma ligação, não sei o que lá, tal, fizeram uma ligação de uma maneira que ela já nasceu inferior à necessidade que se tinha ali para aquela cidade. Sem falar que passa muito caminhão, as ruas são muito emburacadas, né? Acaba furando o pneu de carro. Caos. Exatamente. Então, tudo isso causa custo. Tem outro detalhe, ela não dá acesso a Suzano. Suzano é uma cidade ilha, não dá acesso. Então, tem o trevo lá do Miguel Badra, que teria que dar continuidade para chegar a Suzano, não tem. Então, você volta a Papoá, vai lá no viaduto, dá aquela volta, e se você perde tempo, automaticamente dinheiro. É horroroso. A alça do Rodoanel também não tem. Então, Suzano, diga-se de passagem, é uma caca. Assim, tudo isso interfere aí no setor produtivo, porque uma indústria, principalmente indústria aí de capital estrangeiro, quando ela vai fazer a decisão de investimento, ela leva em consideração, muito importante, essa questão de logística. Então, e aí se vê que a logística é atravancada, há uma tendência de vir menos investimento. Se vem menos investimento, o que acontece? Eu gero menos emprego. Se eu gero menos emprego, eu tenho menos renda. Se eu tenho menos renda, eu tenho menos consumo. E se eu tenho menos consumo, então olha só que interessante. Se eu tenho menos renda, eu tenho menos consumo, não é? E se eu tenho menos renda, com esse menos consumo que gerou, o governo vai ter que arrecadar menos, porque o imposto do governo é em cima do consumo, tá? E aí o que acontece? Se eu gero menos emprego, não estou criticando a ajuda que o governo tem que fazer, tá? Porque eu sou a favor disso. De maneira geral, eu sou a favor. Então, se eu gero menos renda, se eu gero menos emprego, além do governo arrecadar menos imposto, o governo vai ter que dispor de mais dinheiro para quê? Para ajudar essas pessoas que não conseguem emprego. E aí sobra menos dinheiro ainda para quê? Para investimento. Aí perceberam? Ó, aí é o que a gente chama de ciclo vicioso. Ciclo vicioso é aquilo que vai puxando para trás. Ciclo virtuoso é aquilo que vai puxando para frente. Então, eu invisto em educação, gero pessoas qualificadas. Gero pessoas qualificadas, gero potencial de produzir produtos com valor agregado. Invisto no setor produtivo, invisto ali na infraestrutura do país, eu atraio empresas, porque vou ter uma boa infraestrutura e vou ter pessoas com educação. Atraio empresas, o que acontece? Gero mais emprego. Gero mais emprego, gero mais arrecadação para quem? Para o governo. Gero mais emprego, o governo vai ter menos necessidade de ajudar aquelas pessoas que não conseguem emprego, porque a quantidade vai ser menor. Aí sobra mais dinheiro na mão do governo. Sobra mais dinheiro, ele reinveste aonde? Na saúde, em educação e infraestrutura. Aí é o chamado ciclo virtuoso. Tá? E tudo isso vai influenciar aí no consumo do país. Tranquilo. Quem vai fazer? Engasguei, gente. Eita. É emoção. Toma uma aguinha, prof. Tomar uma água. Vai tomar uma água, professor. Professor, acho que já é um ensaio para a gente encerrar a aula, hein? Não, já estamos indo aí para... Perdeu a voz. Já estamos indo para a reta final já. Eu vou pegar uma aguinha ali e já vem, tá? Só um minutinho. A cama do professor, filho. Bolada. Você é louco. Olha o ursinho de pelúcia dele.
Caramba, o que vocês ficam Tinha que olhando, ser o né? Gabriel para observar, né? Meu Deus do céu. A gente tava elogiando a cama Eu aí, não, professor. Fica tranquilo. eu não tô vendo ursinho de pelúcia aí. É rosinha? Não? Como que é? Que A cor que é essa gente mesa? não, fale por você, Gabriel. Eu não. Você tá mutado, professor. Ó, tá tudo gravado, ó. Qualquer coisa ele pode. Caraca. Olha lá. É um panda. Boa, boa. O professor tá mudo aí. É. Fechou a Ah, câmera. tá. Tô no quarto da minha filha. É uma Ah, da fofinha. sua filha, né? Ah, professor, A a gente gente achou que você tava entende, dormindo com professor. A ursinho de gente pelúcia. entende, vai. É, mas é isso. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para a nossa política monetária. Deixa eu compartilhar. Vocês estão vendo aqui o slide? Uhum. Política Ah, tá. econômica. Esqueci de falar um negócio. Então, olha só. Quando o governo quer estimular o consumo, então aqui exemplo, política de taxa de juros mais baixos, é porque ele quer estimular o consumo. Essa política ela é chamada de política monetária expansionista. Já já vocês vão ver isso daqui, tá? Aqui é só um rascunho. Expansionista. Por quê? Porque o governo tem a intenção de expandir a economia. Quando o governo quer diminuir o consumo, essa política ela é chamada de política monetária restritiva. Por quê? Porque o governo tem a intenção de restringir a economia, tá? Ok? Então vamos lá. Só passar aqui, ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, política monetária é a atuação sobre os meios de pagamento. O que é meio de pagamento? O que é meio de pagamento? Os títulos? Como será Dinheiro. pago? Meio de pagamento é dinheiro. É o dinheiro escritural, que o Anderson lembrou, e o dinheiro físico, o dinheiro em papel. Então, meios de pagamento é isso, tanto escritural, você vai lá, meio de pagamento, cartão de débito, aquilo é o quê? É o dinheiro escritural que o Anderson destacou, tá? E papel. Então, a política monetária vai atuar justamente nesse dinheiro em circulação, nos títulos públicos, que tem a ver aí com a taxa Selic, a gente vai dar mais detalhes, e nas taxas de juros, que a gente falou bastante aqui, tá? A política monetária vai modificar o custo e o nível da oferta do crédito. O que é o custo? O que é o custo do crédito, gente? É a taxa. É a taxa de juros. Foi o que a gente tratou até agora, tá? O que é o nível da oferta de crédito? O quanto de dinheiro vai ser mais emprestado ou menos emprestado. Perceberam? Tá? E aí tem aquela ligação. Se o custo aumenta, o nível da oferta de crédito diminui. Se o custo diminui, o nível da oferta de crédito tende a aumentar. Certo? E quem faz a administração aí é o Bacen, Banco Central, que faz a administração da política monetária no Brasil. Tá? Vamos lá? Mais uns 10 minutinhos a gente encerra, tá? Vamos lá aqui. Então, quais são os instrumentos que o governo faz uso aí para mexer na política monetária? O recolhimento compulsório, já expliquei para vocês, vou dar um pouquinho mais, vou voltar lá só para dar uma revisada final. As operações de mercado aberto e as políticas de redesconto bancário e empréstimos de liquidez. Então, só para retomar, recolhimento compulsório, quem lembra o que é o recolhimento compulsório? É o que, professor? O que é recolhimento compulsório? É a taxa que o Bacen, que os bancos devem repassar ao Bacen para assegurar o dinheiro depositado? Isso, exatamente. É um recolhimento obrigatório. O compulsório significa o quê? Obrigatório. Tá? Uhum. Então, o recolhimento compulsório é um recolhimento compulsório que os bancos têm que fazer ao final do dia. Esse recolhimento é diário. Então, o banco vai lá e faz a continha, fala, bom, hoje a entrada líquida de dinheiro aqui foi de R$1 milhão. Então, ele tem que
recolher um percentual disso para o Banco Central. Então, as tesourarias do banco têm que correr para que esse dinheiro seja recolhido em dinheiro vivo mesmo, tá? Esse dinheiro que é recolhido no recolhimento compulsório é dinheiro vivo, tá bom? Então, o que ocorre? Então, olha só, se o governo aumenta a taxa de recolhimento compulsório, o governo aumentou a taxa de recolhimento compulsório, vai sobrar mais ou menos dinheiro para o banco emprestar? Menos dinheiro. Menos dinheiro, tá? Aí olha que interessante. Se sobra menos dinheiro para o banco emprestar, sem levar em consideração a questão da taxa Selic agora, tá? Mas só a questão de volume de dinheiro disponível para o banco. Se diminui a quantidade de dinheiro disponível para o banco emprestar, há uma tendência do preço desse dinheiro que o banco vai emprestar aumentar ou diminuir? Aumentar. Vocês viram que interessante? Então, o governo consegue aumentar, ele consegue influenciar na formação da taxa de juros do banco também por meio do recolhimento compulsório. O exemplo que a gente tinha dado até agora era só por meio da taxa Selic. Mas, se o governo aumenta o recolhimento compulsório, a taxa de recolhimento compulsório, vai sobrar menos dinheiro para o banco. Se sobra menos dinheiro para o banco, há uma tendência do preço desse dinheiro subir. Perceberam? Ou seja, usando a palavra do colega aí, o recolhimento compulsório é uma forma da mão invisível do governo. Sim, exatamente. Tá? Se o governo diminui a taxa de recolhimento compulsório, vai sobrar mais ou menos dinheiro para os bancos emprestarem? Mais. Sobra mais, vai ter mais crédito mais barato, enfim. Isso. Se o banco tem mais dinheiro, há uma tendência de ocorrer o quê? Se o banco tem mais dinheiro, há uma tendência de ocorrer o quê com o preço desse dinheiro? Aumentar ou subir? Baixar a taxa de juros, né? Isso. Pra é aquela lei da emprestar oferta e da mais. demanda. É a lei da oferta e da demanda. Tá? Então, quanto mais você tem de uma mercadoria, há uma tendência do preço dela diminuir. E o dinheiro, do ponto de vista econômico, ele nada mais é do que uma mercadoria, igual a banana lá na feira. Tá? Igualzinho a banana na feira. É o dinheiro. Então, se você tem mais dinheiro disponível, há uma tendência do dinheiro o quê? Do preço do dinheiro o quê? Diminuir. E olha só que interessante. Só fazendo um gancho aqui para a gente não perder essa oportunidade. Eu vou fazer uma pergunta. Tenta responder de bate-pronto, sem pensar muito, tá? De bate-pronto. Vocês acham que, especificamente para o Brasil, vamos pegar aqui o Brasil, é bom ou ruim para o Brasil pegar empréstimo internacional, empréstimo com outros países? É bom ou ruim o Brasil ter dívida externa? É bom. Ruim. Bom. É bom. Eu acho ruim. Eu acho ruim, professor. É ruim. Porque automaticamente o nosso dinheiro está sendo desvalorizado. Então, se a gente pega dinheiro emprestado, a gente vai ter mais dinheiro para repassar para o nosso para obras, né? Se você não tem dinheiro, você toma emprestado. E lá fora o juro é baixo, né? Isso. Então, olha só. Há uma tendência da maior parte das respostas ser que pegar dinheiro emprestado no exterior, um país ter dívida externa é ruim. No caso, o Brasil ter dívida externa é ruim. A gente nem sabe o porquê, mas a gente ouviu nossos avós falarem isso, nossos pais falarem isso, e aí tem um pouquinho de soberania nacional, né? Não, eu não posso pegar dívida com o exterior porque eu vou ficar com o rabo preso, eu tenho que ser soberano aqui dentro do meu território, então é ruim pegar dívida externa, é ruim um país ter dívida externa. É assim, não dá para pegar e cravar se é bom ou se é ruim, porque é aquela história, a economia não tem uma resposta fechada para tudo, tá? Mas há uma tendência de engano quando a gente pega e bate o martelo falando que isso é ruim, tá? Porque assim, normalmente a gente pega dinheiro emprestado, a gente procura pessoas, quando a gente precisa de dinheiro emprestado, a gente procura aquela pessoa que a gente sabe que tem dinheiro ou aquela pessoa que não tem dinheiro. Para quem a gente costuma pedir dinheiro emprestado?
Quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, não é? Então, quando a gente vai pedir dinheiro emprestado para alguém, a gente vai pedir para quem tem dinheiro. Então, se o Brasil vai pedir dinheiro emprestado, ele vai pedir dinheiro emprestado para país rico ou para país pobre? Rico. Para país rico. É uma tendência natural isso, tá? Então, olha só que interessante. De maneira bastante simplista, se você perguntar aí para o seu filho de 6 anos, o que diferencia uma pessoa rica de uma pessoa pobre? Por que você define que uma pessoa é rica e uma outra é pobre? De maneira simples. Levando aqui a questão financeira, o contexto financeiro. Pelo poder? Quantidade de bens? Pela quantidade de dinheiro, de bens, de dinheiro, ou seja, de dinheiro, não é? Então, uma pessoa é rica porque ela tem bastante o quê? Uma pessoa é considerada rica porque ela tem bastante dinheiro. Uma pessoa é considerada pobre porque ela tem o quê? Menos quantidade. Bastante dívida. Menos quantidade de dinheiro. Não é isso? Tá? Então, a mesma coisa se aplica aos países. A mesma coisa se aplica aos países. Então, por que Suíça é considerado um país rico e o Brasil não? De maneira simples. Porque a Suíça o quê, tem mais professor? dinheiro. Desculpa. Porque a Suíça é considerada um país rico e o Brasil não. Porque o Brasil tem um monte de dívida. Tem essa questão de dívida também, mas assim, de maneira bastante simples, é porque o Suíça tem mais dinheiro do que o Brasil. Porque Estados Unidos é considerado rico e Brasil não. Porque Estados Unidos tem mais dinheiro do que o Brasil. Professor, Sim. mas como ver isso de uma forma positiva? Porque, por exemplo, se o Brasil vai lá e pega dinheiro emprestado com os Estados Unidos, a gente vai ter que pagar em dólar. O dólar não está muito mais caro do que o real? Isso não seria desvantajoso? Aí vai encaixar com a política monetária. A gente não vai conseguir ver com a monetária, não, com a cambial. A gente não vai conseguir ver hoje, mas vai encaixar com isso daí. Depois Professor, a gente for falar para fazer esse encaixe. também pelo valor da moeda, não é considerado se o país é mais rico que o outro? A gente pode ver que os Estados Unidos é bem mais rico que o Brasil nessa questão dessa diferença do valor, né? Sim, também. Mas de maneira bastante simplista é isso. Os Estados Unidos é considerado rico porque tem mais dinheiro do que a gente, tem mais riqueza do que a gente, do ponto de vista de dinheiro financeiro, tá? Então, olha só, levando em consideração, retomando aí que o dinheiro é uma mercadoria igual a banana lá da feira, se os Estados Unidos têm mais dinheiro do que o Brasil, há uma tendência de qual dinheiro ser mais barato? Aquele dos Estados Unidos ou esse do Brasil? Brasil? Dos Estados Unidos? Então, olha só, os Estados Unidos é considerado um país rico, porque ele tem mais dinheiro. Se ele tem mais dessa mercadoria chamada dinheiro, há uma tendência de ocorrer o que com o preço desse dinheiro? Ficar mais barato. Ficar mais barato. Exatamente. E há uma tendência de ocorrer o que com o preço do dinheiro num país que tem menos dinheiro, no caso o Brasil? Mais caro ou mais barato? Eu tenho menos mercadoria aqui no Brasil, entre aspas, chamada dinheiro. Então há uma tendência de ocorrer o que com o preço dessa mercadoria chamada dinheiro? Aumentar. Mais caro. Subir. Tá? Então, pode ser que seja vantajoso pegar dinheiro emprestado lá fora. Por quê? Por questão do custo. Por que o dinheiro lá fora é mais barato? Nos países ricos? Por causa dessa lógica. Porque eles têm mais dinheiro. Se tem mais dinheiro, há uma tendência do preço o quê? Ser mais barato. E aí você entra na internet e depois coloca aí, se não sai em português, coloca no Google Translator e vê aí, né? Coloca aí, custo do financiamento imobiliário no Canadá, custo do financiamento imobiliário na França. E aí compara com o nosso para vocês vão ver a diferença, tá? Então, por que lá é mais barato? Porque lá tem mais mercadoria, entre aspas, chamado o quê? Dinheiro. Então, o preço fica mais barato. Perceberam? Tá? Ok? E assim, só para a gente finalizar, tá dando 9 horas já, a gente já vai encerrando, como a gente não fez o intervalinho.
seria uns 20 minutinhos de intervalo, então seria equivalente a gente estar terminando a aula às 9h20. Essa questão aí, né? Como os Estados Unidos conseguiram fazer até essa dependência e essa circulação do dólar no mundo? Existem vários fatores, mas um dos fatores que foi bastante decisivo foi o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, eu adoro as histórias da Segunda Guerra Mundial, leio livros, assisto documentários de história da Segunda Guerra Mundial. Se a gente for quiser conversar comigo de Segunda Guerra Mundial, a gente passa a noite em claro conversando. Recomenda um livro, professor. Oi? Não entendi? Recomenda um livro. Ah, tem vários. Eu estou lendo um aqui, ele não tem tá que aqui. Recomendar um por aula. Calma, Pri. Próxima aula eu coloco um que eu estou lendo aqui da Segunda Guerra. Não precisa de tanto, viu, Priscila? Não, isso é para quem quiser, não obrigação, né? Mas então teve lá a Segunda Guerra, né? E assim, Conhecimento não tem mais. A gente vê lá na história que a Europa ali estava toda destruída. O epicentro da guerra mesmo foi ali na Europa. A guerra física mesmo foi lá na Europa. E a Europa toda estava destruída. Virou literalmente pó. Acabou, né? E o que eles precisavam? Eles precisavam se reconstruir. E para se reconstruir, eles tinham que ter fábrica. Só que não tinham. Por quê? Porque foi destruído pela guerra. E aí, o que os Estados Unidos fizeram? Eles perceberam uma grande oportunidade. Eles falaram, bom, Europa está destruída. Japão lá destruído também. A China estava isolada, né? América do Sul e continente africano não tinha desenvolvimento. Então, o que os Estados Unidos falou? Opa, uma oportunidade para mim. Meu país está inteirinho aqui. As minhas fábricas estão inteiras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou produzir aquilo que a Europa precisa consumir, para que eles consigam se reerguer. Então, aí o que os Estados Unidos fizeram? Eles pegaram e começaram a produzir para estar vendendo para a Europa. Só que o dinheiro que os Estados Unidos aceita internamente lá, que dinheiro que é? É o dólar americano. Europa tinha dólar americano? Não tinha dólar americano. Eles tinham lá o dinheiro entre eles, que nem era euro na época. Cada país tinha o seu. França, franco. Alemanha, o marco. Itália, eu não lembro o nome. Assim vai indo. Então, cada país tinha ali o seu nome do seu dinheiro. E aí, o que os Estados Unidos falou? Então, vamos fazer o seguinte. Para que a gente fomente o comércio internacional entre os países, eu vou criar um banco. Qual banco os Estados Unidos criaram, encabeçaram a criação? É o Banco Mundial. Aliás, o Banco Mundial e o FMI. Vocês já ouviram falar provavelmente do FMI, Fundo Monetário Internacional. Uhum. E o Fundo Monetário Internacional, ele serve para quê? Ainda hoje em dia? Para que ele empreste, sabe o quê? Dinheiro. Dólares para os países. Para que os países consigam fazer transações internacionais. Então, o que os Estados Unidos fizeram? Eles criaram o FMI, Fundo Monetário Internacional, para quê? Para emprestar dólar para a Europa usar esse dólar para comprar de quem? Dos próprios americanos. Tá? E aí foi indo, né? O ciclo virtuoso. E aí criou aí justamente essa referência mundial. Então, hoje o dólar, por que os países procuram dólar? A gente vai ver mais detalhes quando estiver falando da política cambial. Porque o dólar é uma moeda internacionalmente aceita. Então, para você fazer comércio exterior, não adianta o Brasil ter uma quantidade grande de reais. Por quê? Porque o real só vale aqui dentro. Então, o Brasil tem que ter o quê? Uma quantidade de dólar para que ele consiga aí fazer as transações internacionais. Mas na aula que vem a gente vê detalhes sobre isso. Ok? Tá? E aí a gente vai terminar a política monetária na aula que vem e já vai entrar na cambial. Ok? Tá certo? Só quero mostrar... Oi? O senhor já leu algum livro do Winston Churchill? Não, livro dele não, mas livros que falavam sobre ele, sim.
Mas livro dele específico, não. Mas sim, já escutei muito, já li muito sobre ele já. Tem cada coisa gostosa de saber, né, de conversar. Só para a gente fechar e ir embora, só essa questão aqui. Depois eu mando, fiquei até de mandar para a Jéssica, não consegui na correria do dia. Eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Aquilo que a gente falou, ó, recolhimento compulsório. Quanto maior o recolhimento compulsório, menor o volume de dinheiro disponível na economia. E se o volume de dinheiro é menor, há uma tendência da taxa de juros ser maior. Ok? Então, isso daqui, ó, recolhimento compulsório é um exemplo de política monetária restritiva ou expansionista? Lista, né? Restritiva. Tá? Por quê? Porque no final das contas vai ficar mais cara a minha taxa de juros. Se fica mais cara, há uma tendência de menos consumo. Ok? Ai, caramba, tá dando, não sei porquê. Olha lá, agora ao contrário, ó. Recolhimento compulsório. Se é menor o recolhimento compulsório, há mais recursos na economia, o que faz a elevação da oferta do dinheiro. Se eu tenho mais oferta do dinheiro, eu reduzo a taxa de juros cobrada pelos bancos. Então, uma menor taxa, quando o governo vai lá e adota uma menor taxa de recolhimento compulsório, é uma adoção de política monetária expansionista ou restritiva? Expansionista. Expansionista, exatamente. Tá certo? Semana que vem a gente dá mais exemplos aí de política monetária expansionista e restritiva, tá? Ok? Eu vou pedir para que vocês pesquisem, não é para entregar nada, pesquisem. Procurem saber qual é a taxa de recolhimento compulsório hoje no Brasil, tá? Na semana que vem alguém comenta aí, tá certo?